Essa pesquisa foi feita em Java, onde ela consiste em pegar 1000 elementos, colocá-la dentro de um vetor e passar uma geração aleatória de números. Aqui ele vai colocar todos os números dentro do vetor e depois disso ele vai pegar o número que a pessoa digitar, que vai ser o número que vai ser procurado, e vai enviar os números do vetor e o número que a pessoa enviou para pesquisa sequencial. E quando ele chegar aqui, ele vai iniciar três variáveis: count, comparações e encontrei. Aonde count vai ser um contador, comparações vai ser o número de comparações que foram feitas e encontrei é caso ele encontre. Ele vai rodar esse for para poder pesquisar o número e caso ele encontre, ele vai colocar encontrei igual a true e vai dar um break para sair do for. Depois de efetuado o laço for, ele vai para esse if, onde encontrei se for igual a false, ele vai colocar que o número não foi encontrado. Se não, ele vai dar que o número foi encontrado e no final, independente se não foi encontrado ou se foi encontrado, ele vai mostrar quantas comparações foram realizadas para poder chegar nesse valor. Depois de realizada a pesquisa sequencial, ele vai realizar a pesquisa binária, onde na pesquisa binária ele vai iniciar três variáveis: meio, comparações e encontrei. Onde meio é para encontrar o meio do vetor, comparações é para contar quantas comparações foram feitas, igual na pesquisa sequencial, e encontrei também, igual na pesquisa sequencial, é caso ele encontre, é para ele sinalizar que o valor referente que o usuário digitou foi encontrado. Depois ele vai chamar a função insertSort para poder ordenar, já que ele precisa ter o vetor ordenado, então ele vem para cá em insertSort, onde ele passa duas variáveis, x e y, aonde x é responsável por pegar o número que está em determinada posição do vetor e o y ele é encarregado de pegar a posição que esse número está contido. Nesse for, ele vai pegar o tamanho do vetor e vai começar a comparar de trás para frente o elemento anterior. Caso ele seja maior que o elemento que está sendo comparado, ele vai efetuando trocas. E assim no final ele vai ter o vetor todo ordenado. Depois ele retorna para a pesquisa binária, já com o vetor ordenado. Após ele pegar o meio, ele já vai fazer a primeira comparação, aonde caso ele encontre o meio do elemento já e ele já corresponda ao número encontrado, ele já vai mudar encontrei para true e vai sair do laço dizendo que o número foi encontrado. Caso contrário, ele vai percorrer o vetor do meio para o final, fazendo as comparações e sempre testando se o número for igual ao que ele precisa encontrar. Se ele encontrar, ele vai colocar a variável booleana para true, vai dar um break e vai sair do laço. Mesmo assim, ele não encontrar, ele vai pegar o vetor e vai percorrer ele do meio para o início, e assim fazendo as comparações. Caso ele encontre, ele vai mudar a booleana para true e vai dar um break para poder sair do laço. Se ele não encontrar, ele vai continuar percorrendo esse vetor. Se o encontrei for igual a true depois que ele sair desse laço de comparação, ele vai colocar número encontrado e vai emitir o número de comparações. Se não, se ele percorrer todo o vetor e não encontrar nenhuma, ele vai dizer que o número não foi encontrado e vai emitir o número de comparações que foram feitas também. Então agora vamos estar executando o código para poder ver o seu funcionamento. E já está aqui, ó. Digite o número a ser procurado. Vamos colocar um número aleatório, vamos colocar 87. E aí ele colocou aqui, ó, pesquisa sequencial, ele encontrou um número e foram 22 comparações totais. E na pesquisa binária, o elemento do meio do vetor era os 253 e o número encontrado foi depois de 319 comparações. Nesse caso aqui, ele viu que 87 era menor do que 253 e foi diminuindo até encontrar o mesmo. E quando encontrou, ele deu aqui o total de comparações que foram feitas.
Vamos estar aqui executando um segundo teste, né? Colocar aqui o número 273. E aqui ele encontrou, ó, a pesquisa sequencial encontrou o número depois de 436 comparações. E na pesquisa binária, né, ele achou o meio que era 254 e fez apenas 44 comparações.